Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Amém, meu querido. Nós estamos aqui começando essa série de ministrações que nós vamos focar num único tema. Por enquanto, esse tema é o tema intercessão. Nós vamos falar sobre intercessão, porque a intercessão ela é muito importante antes de qualquer coisa na nossa vida espiritual, na nossa vida física. E nós precisamos ter um entendimento correto sobre o que é intercessão. Então, nós vamos orar e vamos iniciar aqui uma série de palavras, ministrações, estudos para que você possa ser edificado, amém? Então, se você puder, aí na sua casa, anotar, né, meditar nos textos que nós vamos falar, isso vai ser muito importante para a tua vida espiritual, isso vai fixar muito mais a questão do ensino da palavra de Deus. Então é muito importante que você anote o que Deus vai falar com você. Então vamos orar, pedir para que Ele fale em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar esse tempo de estudo da Tua Palavra, esse tempo da ministração nas Tuas mãos. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos tem chamado, que o Senhor nos tem convocado para principalmente para esse tempo, para estarmos diante do Senhor, para orar pelas pessoas, orar por essa nação, mas nós precisamos do ensinamento, precisamos aprender a orar, Pai. E assim como os discípulos pediram para Jesus, nós também pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos ensine a interceder, que o Senhor nos dê, Senhor, a revelação que nós precisamos e que o Teu Espírito Santo nos ensine todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz que a unção que está dentro de cada um é essa unção que nos ensina. Então, que essa unção ela seja liberada sobre a vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra e que a unção dentro dessa pessoa ensine, Pai, conduza essa pessoa para as palavras rema, para as palavras reveladas que ela precisa ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor lave a nossa vida com o sangue do Cordeiro, Pai, e que o Senhor venha nos ensinar, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso único mestre. Então venha nos ensinar, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler um texto aqui. Nós vamos começar hoje falando sobre a questão de um homem, né? Esse livro que nós vamos ler aqui é o livro mais antigo da Bíblia e conta a história de um homem chamado Jó. E eu vou ler aqui Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5, e nós vamos meditar um pouco sobre essa história, porque é uma história rica para que nós tenhamos entendimento sobre intercessão, né? Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aquele homem era perfeito, era íntegro e alguém que temia a Deus e se afastava do mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Suas posses também eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Os seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias dos seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia oferta queimada, de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. A história de Jó é uma história bem conhecida por causa do seu sofrimento, mas o que eu queria destacar nessa história é que esse era um homem muito rico. Imagina um homem mais rico da terra hoje, né? Esse era Jó. Jó era um homem que tinha muitas posses, que tinha 7 filhos, e ele tinha prosperidade material. Ele conseguia se destacar entre os homens como o homem mais rico do planeta.
Então, você imagina o seguinte, as pessoas quando olham para esse homem, quando olham para uma pessoa rica, para uma pessoa que tem posses, que tem prosperidade, elas avaliam essa pessoa através daquilo que ela possui, daquilo que ela tem, ou seja, do seu patrimônio, daquilo que ela conquistou fisicamente, né? Então, isso era notório entre os homens. Mas existe uma característica que destacava Jó mais do que as riquezas. Era a característica principal de Jó. A característica era o seu caráter, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe nesse homem é que ele era um homem que temia Deus. Ele mantinha a sua integridade, mantinha a sua retidão, né? E nós vemos pessoas ricas por aí, e muitos daqueles que não conseguem prosperar, eles avaliam e falam, puxa, essa pessoa deve ter feito coisa errada, ela deve ter feito alguma coisa errada para poder chegar onde ela chegou. Mas é o contrário. Você percebe que esse homem, ele tinha uma integridade de caráter, ele temia Deus. É difícil você encontrar pessoas que têm muitas posses temer a Deus, mas Jó, ele tinha essa essência. Ele não deixou que as riquezas roubassem o seu caráter, roubassem a maneira como ele se portava, suas atitudes, suas decisões, os seus julgamentos, aquilo que ele fazia com suas posses. Tudo isso, para Jó, tinha que ser decidido de uma maneira reta, justa. E ele temia a Deus. O temor a Deus é algo que você vê que faz muita falta no mundo de hoje. As pessoas não conseguem mais temer a Deus. Você não ouve mais esse termo, essa expressão, temor a Deus. Isso é uma característica importante na vida de um intercessor. O intercessor, ele é uma pessoa que teme a Deus. Por quê? Porque a intercessão, ela comparece diante de Deus. Ela aparece diante de Deus para conversar com Deus, para falar com Deus a respeito de outras pessoas, a respeito de nações, a respeito de organizações, de empresas ou das famílias. Essas pessoas que aparecem diante de Deus estão aparecendo diante de um Deus que é santo. Não é um Deus que recebe um pecador. E essa é uma característica importante, porque Isaías fala que os ouvidos de Deus não estão fechados, que ele não possa ouvir as nossas orações. Mas as nossas iniquidades fazem uma separação entre nós e Deus para que ele não nos ouça. Então Jó, ele tinha essa preocupação de manter o seu caráter reto. Por isso ele era um homem cujo altar de intercessão era um altar eficaz, um altar efetivo. Então o primeiro ponto é que nós precisamos cuidar do nosso caráter. Se você vai falar com Deus, você precisa cuidar da sua vida pessoal. Como está o seu coração, como estão os seus pensamentos. Não dá para esconder nada de Deus. O intercessor sabe disso. O intercessor sabe que não dá para esconder as motivações erradas, não dá para esconder as coisas que estão dentro do coração, que estão nos nossos pensamentos de Deus. Então imagina esse homem, como ele tinha temor a Deus, a ponto de, mesmo com toda a sua riqueza, imagina para administrar tudo isso, administrar tantos funcionários, administrar uma família tão numerosa, né? Apesar de tudo isso, a única preocupação que ele tinha, a preocupação principal dele, era combater o pecado. Ele precisava sacrificar a Deus para que a sua família ficasse em santidade. Era um homem que tratava a causa dos problemas. Então, o intercessor, ele tem esse caráter. Por isso ele pode ser ouvido diante de Deus. Hoje nós temos condições de chegar diante de Deus para falar sobre qualquer pessoa, qualquer situação, porque nós temos um novo e vivo caminho. É o caminho, a Bíblia fala que nós temos que ter ousadia, intrepidez, para entrar diante do Santo dos Santos, para entrar numa esfera espiritual, para conversar com Deus a respeito de qualquer assunto. Mas o intercessor, ele usa esse texto, ele passa pelo sangue, porque o sangue nos redime, ele nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue te dá acesso. O sangue te dá acesso. O Jó sabia que o sangue dava acesso.
Por isso ele subia e sacrificava um animal. Na época, Jesus ainda não havia vindo, não havia se oferecido pelos pecados, então ele sacrificava um animal, derramava o sangue no altar para que os pecados fossem cobertos. O intercessor, ele sabe que existe um novo e vivo caminho, e esse caminho é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Ele te dá acesso. E interessante é que esse homem não tinha medo de fazer isso. Muitas pessoas não oram porque pensam que não sabem orar ou porque têm medo de Deus. Veja bem, o temor a Deus é diferente do medo de Deus. Temor a Deus é quando você guarda o seu coração, ou quando você peca, você já se arrepende, você já comparece diante de Deus e fala: Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero manter a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos e palavras retos diante do Senhor. Quando alguém tem essa atitude, essa pessoa está temendo a Deus. Você vê, por exemplo, José no Egito. José teve a oportunidade de se deitar com a mulher do seu patrão e ele falou: eu não vou cometer uma loucura dessa diante de Deus, contra Deus. Ou seja, muitos que hoje poderiam falar: puxa, vou me dar bem. Não. Uma pessoa que teme a Deus, ela teme a Deus quando está na frente das outras pessoas que ela conhece e quando ela também está sozinha. Então o temor a Deus, ele se manifesta principalmente quando a pessoa está sozinha. É aí que você vê uma pessoa que teme a Deus. Então se você teme a Deus, né, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, Deus não vai negar nada nas suas orações. Deus vai te dar acesso as revelações que ele tem para te dar. Ele vai te dar autoridade para interceder, autoridade para ser ouvido. E mais, ele vai responder às suas orações. Ele vai responder e vai atender os seus pedidos. Amém? Por isso a importância da gente entender a palavra. Jesus disse a seguinte frase, ele falou assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Então, se você mantiver o seu coração em retidão, se você mantiver o seu coração reto diante de Deus, com o temor de Deus, principalmente com as suas palavras, quando você chegar diante do Senhor, o Senhor pode falar que eu estou te ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo. Qual é o problema? Você tem acesso por causa do seu caráter. Você não tem acesso por causa do teu chamado. Você não tem acesso por causa da tua igreja. Você não tem acesso a Deus porque você tem posses. Você nunca vai ter acesso a Deus a não ser pelo caminho do sangue do Cordeiro. Quando você percorre esse caminho, quando você tem ousadia para percorrer esse caminho, você vai ser destacado como uma pessoa de caráter. Uma pessoa que ainda que ela perca, mas ela não renega aquilo que ela crê. Ela não renega aquilo que Deus colocou na vida dela. Amém? Então, Jó era esse homem que ele foi destacado pela sua riqueza, mas principalmente pelo seu caráter. No versículo 6, no livro de Jó, capítulo 1, diz assim: ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar de cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e que se afasta do mal. E aqui, meu querido, é um segundo ponto que nós temos que entender como Deus avalia uma pessoa, como Deus julga uma pessoa. Nós sabemos, a Bíblia diz isso, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não é pela riqueza, não é pela pobreza, não é pelas qualidades acadêmicas ou físicas ou habilidades. Não é isso. O que nós consideramos como elevado para Deus é abominação. Deus, ele não vê como nós vemos. Deus, ele olha o coração. E o coração desse homem foi a única coisa que Deus destacou.
Deus olhou para Satanás. Satanás, ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Ele foi percorrer a terra. E Satanás, de alguma maneira, ele se apresenta diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele é o acusador. E aí você vê o acusador diante de Deus. E Deus começa a conversar com esse acusador. E ele fala assim, olha, você viu o meu servo Jó? Deus não falou assim, você viu como o meu servo Jó é rico? Você viu o patrimônio dele? Você viu os filhos dele? Você viu o meu servo Jó? Como ele tem dinheiro? Deus não está nem aí para essas coisas. Ele não está preocupado com quanto eu tenho, quanto você tem. Quando ele destaca a vida desse homem, ele destaca o seu caráter. Não há ninguém na terra como ele. Homem íntegro, homem reto, que teme a Deus e que se afasta do mal. Então você imagina no mundo espiritual, e aí nós temos que entender que a intercessão move o mundo espiritual. Quando nós intercedemos, quando nós oramos por alguém, e Jó orava pelos seus filhos, Jó sacrificava pelos seus filhos. Quando nós oramos por alguém, nós estamos movendo o mundo espiritual. Nós estamos movimentando anjos, estamos emitindo palavras, conversando com Deus, ouvindo a Deus. E a oposição que nós vamos encontrar é a oposição do inimigo, o acusador. E por que o diabo? Diabo é uma palavra grega que significa acusador. Diabolos. A palavra grega diabolos significa acusador. Então o diabo, o próprio acusador, ele está ali diante de Deus. Para quê? Para acusar. Porque ele não sabe fazer outra coisa, meu querido. Ele vai acusar. Agora imagina Deus mostrando para o próprio acusador um homem que está acima de qualquer acusação. Ou seja, Deus falou para ele, olha, Satanás, você não pode acusar Jó de nada. Foi exatamente esse o sentido de Deus apresentar o caso de Jó diante do acusador. Você percebe como uma pessoa que teme a Deus e que se afasta do mal, uma pessoa que tem o coração limpo, que luta para manter o pecado longe da sua casa, para manter o pecado longe do seu coração. Essa pessoa, ela é destacada no mundo espiritual. Deus conhece essa pessoa. Deus pode colocar essa pessoa diante do diabo e o diabo não tem como tocar nessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não abre um espaço, uma legalidade, uma brecha. Essa pessoa não entrega nenhuma área da sua vida na mão de Satanás por causa do seu caráter. Então Jó tinha um foco na sua casa. Manter a santidade. Tirar os pecados da sua família. Porque quando ele tira os pecados da família, Satanás não pode tocar. Quando ele tira o pecado, então Deus se alegra com aquela casa. Por isso o salmista falou, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Salmo 127, Salmo 128, você vai ler esse texto e você vai perceber que bem-aventurado é um homem que teme ao Senhor. É uma pessoa que tem no seu coração o temor de Deus. Por isso ele não fala enganosamente, ele não fala contra as autoridades, por isso ele não se coloca em posição de pecado, seja nas suas palavras, seja nas suas decisões, seja nas suas atitudes. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu não vou pecar contra Deus. Muitas pessoas só pensam nisso quando alguém está olhando. Você lembra, por exemplo, quando você estava na escola e o professor saía por 2 minutos da sala? Virava uma bagunça, porque o professor não estava olhando. Quer dizer, quando você está trabalhando, o seu chefe sai e fica o dia fora, como é que você trabalha? A gente faz assim com Deus, a gente pensa que Deus não está olhando, e aí o pecado vem e a gente fala, tudo bem, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir. Você tem um homem aqui que a sua vida íntima com Deus, a sua vida pessoal, os seus valores pessoais, aquilo que ele acreditava era mais forte
do que a sua riqueza, do que os seus prazeres. Por isso ele tinha essa prioridade. Intercessor tem essa prioridade de manter o pecado afastado da sua vida e de manter afastado da sua casa. No versículo 9, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso teme a Deus, Jó, por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados. Tu abençoaste o trabalho das suas mãos e suas posses aumentam na terra. E aí, meu querido, nós chegamos na intercessão. Você está vendo que o inimigo está enxergando na vida desse homem? O inimigo está falando para Deus assim: você acha mesmo que Jó teme ao Senhor simplesmente porque ele te ama? Você acha mesmo isso? Ele começa a acusar e colocar em descrédito a motivação de Jó. Por que Jó continua na igreja? Por que Jó continua na palavra? Por que Jó continua indo no monte? É por causa da riqueza, é por causa dos filhos. Mas eu quero que você preste atenção. Olha o que Satanás fala: tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa, uma cerca, e sobre tudo que ele tem por todos os lados. Nós estamos falando de um homem que intercedia. Uma pessoa que intercede pela sua casa, uma pessoa que ora, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelos pecados da sua casa. Ele constrói uma cerca, um muro de proteção ao redor de todos os lados. Então você imagina o seguinte, meu querido: nós estamos falando da família, estamos falando da nossa casa, da nossa vida. Nós estamos num problema aí fora, onde a enfermidade, o medo, o pânico, a miséria está batendo na nossa porta. E sabe qual é a diferença? A diferença, meu querido, não é quem tem mais ou quem tem menos. A diferença é quem está cercando a sua casa no mundo espiritual e quem não está cercando a sua casa. Quem está protegendo a sua família e quem não está protegendo a sua família. Quem tem temor a Deus e quem não tem temor a Deus. Essa é a hora dos intercessores. Essa é a hora de quem é Jó. Ou seja, pode acontecer uma tragédia lá fora, mas existe uma cerca de proteção por todos os lados. E quando o inimigo se aproxima, o inimigo enxerga essa cerca. E ele fala: não posso tocar nessa família, não posso tocar nessa prosperidade, eu não posso tocar nessa pessoa, porque existe uma cerca, uma muralha. Existe uma proteção. Então, por que Satanás não podia tocar em Jó? Por causa da cerca. Por causa dessa proteção, essa muralha de fogo. Quando você intercede da maneira correta, quando você ora da maneira correta, ou seja, Jó pensava: puxa vida, os meus filhos, eles são da minha casa, eles são da minha família. Os meus filhos, eles estão fazendo banquetes nas suas casas, estão fazendo festas. Jó não era uma pessoa como muitos pais que hoje em dia não estão nem aí com seus filhos, o que eles estão acessando, o que eles estão assistindo, o que eles estão participando, com quem que eles estão conversando. Jó não era assim. Jó mantinha os seus filhos no altar. Os seus filhos já eram grandes. A Bíblia diz que eles tinham casas, ou seja, já não eram crianças. Mas aqui tem um segredo importante. Você faz parte de uma família. Você faz parte de uma família, irmão. Quer você queira, quer você não queira. Você não nasceu de proveta, ou de um tubo de ensaio. Você não foi gerado no laboratório. Você não caiu do céu igual o Superman. Você não caiu do céu igual o diabo. Você nasceu de uma família, você tem um DNA correndo nas suas veias. Você faz parte da família. E se a família peca, se alguém da família está em pecado, se alguém da família comete pecado, essa cerca começa a ser derrubada. Se alguém comete um pecado, Jó sabia disso, ele falou: eu não quero que o pecado dos meus filhos entre na casa, entre na linhagem,
Eu não quero que o pecado dos meus filhos, quem sabe até no coração deles, eles tenham pecado contra Deus. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso interceder, eu preciso orar. Quem sabe eles tenham pecado contra Deus. Então imagina, meu querido, o papel desse homem para santificar os seus filhos, para santificar suas filhas. O papel desse homem era de santificar a sua casa. E aí você tem o princípio básico da intercessão, que é tratar o pecado coletivo. Jó tinha uma vida pessoal com Deus. Se eu pecar, eu vou ter um problema com Deus, então eu não vou pecar. E se eu pecar, eu vou pedir perdão, eu vou sacrificar. Isso para mim, o que Jó fazia era, além de fazer isso para ele também fazia isso pelos seus filhos. Ou seja, eles estão fazendo uma festa, quando terminar a festa, tudo aquilo que é pecado, eu vou limpar. Não vou deixar o pecado criar raízes dentro da minha família. Então a visão de um intercessor é exatamente essa. E quando você começa a pedir perdão pelos pecados, como Jó pedia perdão pelos pecados, quem sabe eles possam ter pecado contra Deus? Eu não sei. Deus não falava para Jó se eles tinham pecado ou não, mas Jó fazia assim continuamente. Ele subia um monte. Você que gosta de monte, que já subiu em muito monte por aí, você já deve ter visto muita gente rica no monte, né? A Ferrari, né? O Porsche parado lá no pé do monte, ali no Imbu ou em qualquer outro lugar. E aí a pessoa se humilhando, se jogando no chão ali, naquele barro, pedindo perdão pelos pecados. Isso não acontece, meu irmão. Isso não acontece. Mas se você começar a tomar uma atitude dessa, uma posição pessoal com Deus, se você começar a interceder, você vai perceber que as coisas na sua casa vão mudar. Porque uma cerca vai ser construída ao redor da sua casa, ao redor da sua esposa, ao redor do seu marido, ao redor dos seus filhos. Eu lembro quando eu era criança, minha avó, ela tinha a prática de 4 horas da manhã, eu não sei nem por que ela acordava tão cedo para fazer aquilo. Eu dormia no chão da cozinha, e ela acendia a luz da cozinha, ficava na mesa da cozinha lá, lendo a Bíblia em voz alta para cada neto, para cada filho, para cada bisneto. E o que ela estava fazendo? Ela estava protegendo a família. Ela estava intercedendo pela família. Ela tinha um entendimento espiritual, meu irmão. Então, se você começar a fazer exatamente o que Jó fazia, você vai ter os mesmos resultados. Porque a Bíblia diz, Ezequiel 22:30, que Deus está buscando uma pessoa que se coloque na brecha a favor da terra para que ele não a destrua. Né? Nós estamos vendo aí o juízo de Deus. O juízo de Deus está acontecendo. Por quê? Por causa do pecado. Nos dois últimos anos que eu estive na intercessão da igreja, cada vez que eu ia orar, Deus falava assim: pede perdão. Pede perdão pelos pecados da igreja. Pede perdão pelos pecados das famílias da igreja. Pede perdão. Eu fiquei 2 anos em peso de pecado. Mas tem uma hora, meu querido, tem uma hora, né, que Deus dá um basta. O que Deus está fazendo? Deus está dando um basta. Romanos 1,18 fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Deus é santo e Deus é o dono dessa terra. Deus é o dono da sua vida, da minha vida. Ele é o dono. Ele nos criou, nos formou. Ele nos fez nascer. E o que ele pede? Ele não está exigindo, como fazia no Velho Testamento. Ele está pedindo: temei a Deus. Tema a Deus. Você está com medo do coronavírus? Está com medo do Covid? Está com medo do comunismo? Você está com medo do quê? Você tem que ter medo de Deus. De pecar contra Deus. Então, qual é a sua estratégia para que você saia
desse problemão que está acontecendo por aí. Meu irmão, protege a tua casa. Protege a tua casa. Cada integrante da tua casa faz parte da sua família. E esses integrantes, quando eles pecam, eles estão abrindo brecha. Quando uma pessoa que faz parte da sua linhagem peca, está abrindo brecha para o inimigo tocar você. Então, não adianta você simplesmente fechar a tua porta e eu não estou nem aí com o que os outros estão fazendo. Não é assim que funciona, meu irmão. Jó podia fazer isso, ele podia falar assim, olha, meus filhos já são maior de idade, vacinados, eles fazem as festas, eles têm que ter o temor deles. Eles que decidam a vida deles. Mas não era assim que Jó pensava. Jó, ele tinha um pensamento que era um pensamento de Deus. Se eles pecarem, a minha família fica exposta. Meu irmão, se a tua família está exposta, é porque alguém pecou. Quer dizer que eu vou ter que acusar essa pessoa? Não. Quer dizer que eu vou ter que procurar na minha família? Não, você não precisa procurar ninguém, irmão. Você tem que fazer igual o Jó. Você não precisa acusar ninguém. Ah, o meu irmão está bebendo, meu irmão está fumando. Ah, meu irmão está fazendo um monte de coisa errada. Meu querido, não importa quem está fazendo. O que importa é quem está subindo o monte da intercessão. Os homens pecam. Nós pecamos. Nós pecamos. A Bíblia diz, se alguém disser que não comete pecado, já está mentindo, já cometeu mais um. Então, as pessoas pecam. Pecam no seu coração, pecam nos seus pensamentos, pecam nas suas palavras. E qual é o papel do intercessor? O papel do intercessor é percorrer o caminho do sangue do Cordeiro e pedir perdão pelos pecados dos outros. Esse é o papel sacerdotal. No Antigo Testamento, os sacerdotes foram levantados por Deus para fazer uma única coisa: sacrificar pelos pecados do povo. Então, esses sacerdotes, eles levantavam altares e ali eles ofereciam sacrifícios, derramavam sangue por causa do pecado do povo. As pessoas pecavam e elas vinham até o sacerdote para que o sacerdote fosse o mediador. Nós temos um mediador hoje. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o teu intercessor, irmão. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar, quando João Batista começa a pregar, a pregação dele era composta de uma única palavra-chave. A palavra era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, quando você começa a orar pelo seu irmão, quando você começa a fazer o que Jó fazia, o livro mais antigo da Bíblia traz um ensinamento tão atual. O livro mais antigo da Bíblia, irmão, traz um ensinamento para hoje, 2020. Você pode orar pela sua casa, mas ore de maneira inteligente, ore de uma maneira que Deus vai ouvir. Se arrependa, limpe o teu coração, peça perdão aos seus pecados, para que você seja um sacerdote usado por Deus para construir uma cerca. E quando Satanás chegar perto da sua família, meu irmão, Satanás chegou perto da sua casa, ele vai ver a cerca e ele vai falar: não posso tocar, não posso, eu não posso tocar. Então você precisa se posicionar como sacerdote. Ah, mas eu não sou pastor. Meu irmão, não é pastor. Não é pastor. Nós temos hoje um grande problema na igreja. Que as pessoas, elas parecem que elas acham que o pastor ora, ele intercede por mim. Eu não preciso orar. Eu não preciso buscar. Quer dizer, se eu coloco a minha vida espiritual e a vida da minha família debaixo da mão de uma outra pessoa. Mas eu vou falar uma coisa importante para você.
Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. E Deus vai me pedir contas da minha casa. Deus não vai pedir conta da minha casa para o meu pastor. Não. Deus vai pedir conta para mim. E Deus vai pedir conta para você. Você que é marido, Deus vai pedir conta para você. Você é esposa, Deus vai pedir conta para você. Você que é pai, que é mãe. Imagina Deus chegando para Jó e falando assim: Jó, onde estão os teus filhos? O Jó fala assim: não sei. Completaram os seus 18 anos, dei o dinheiro para eles, foram embora, compraram casa. Não sei, estou livre deles. Você não está livre dos seus filhos, meu irmão. Você não está livre da sua família. Tem pessoas na sua família que estão abrindo brechas. Por isso você não prospera. Não é que elas não prosperam, você não prospera. Satanás pode tocar em você. Por quê? Porque tem gente que está pecando. O problema não é as pessoas pecando, o problema é que não tem ninguém orando. Não tem ninguém pedindo perdão pelos pecados. Todo dia alguém está pecando na família, mas não tem ninguém se arrependendo, confessando os seus pecados. Você vê na palavra de Deus o caso de Daniel. Daniel, ele era um jovem, né, adolescente, quando ele foi levado para a Babilônia como escravo, e ele ficou ali durante mais de 70 anos. E quando ele tinha aproximadamente uns 85, 90 anos, ele começou a ler o livro do profeta Jeremias e ele descobriu que a Bíblia dizia que o tempo da escravidão tinha acabado. E ele começa a orar a Deus pela sua nação. E você percebe que a oração que ele faz é uma oração de arrependimento. Daniel capítulo 9 fala sobre isso. Quando ele começa a confessar o pecado da sua nação, quando ele começa a confessar o pecado da sua família, da sua casa, como se ele tivesse cometido esses pecados. Sabe, irmão? Daniel era um homem destacado no mundo espiritual, assim como Jó. Deus sabia quem era Daniel. Tanto é que o anjo foi trazer uma resposta para ele certa vez e falou: Daniel, você é um homem muito amado, porque você está fazendo o papel sacerdotal que se espera de um servo de Deus, de um filho de Deus. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começa a orar, as suas palavras foram ouvidas. Ou seja, se você for uma pessoa que se move como intercessor na sua casa, na sua família, se você se mover desse jeito, você vai perceber como a sua vida espiritual vai mudar. Os anjos, eles vão reconhecer quem você é. Eles vão saber que Deus destaca você. Olha, esse homem teme a Deus. E mais, ele intercede pela sua casa, intercede pela sua família. As bênçãos de Deus são uma consequência. Quando você faz isso, meu irmão, as bênçãos, as promessas de Deus, elas têm liberdade para repousar sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque não tem mais pecado. Tem alguém que está fazendo uma intercessão eficaz, como Daniel. E Daniel orou pela sua nação, pedindo perdão pelos pecados de gerações anteriores. E esses pecados não prescrevem. Pecado não prescreve, irmão. Puxa, a pessoa morreu, mas o pecado não foi confessado. Daniel estava confessando pecados de gerações anteriores. Então, o pecado não prescreve. Se o pecado não for confessado, ele não é perdoado. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. E olha só o texto bíblico, diz, se nós confessarmos os nossos pecados. Ele não está falando se eu confessar o meu pecado. Está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, está falando no plural, irmão. Ele está falando de uma coletividade. Então, alguém tem que aparecer diante de Deus e falar assim, Senhor, a minha família
Quem está aparecendo diante de Deus pela sua família? Quem é essa pessoa? Deus está procurando. Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que tapasse a brecha, que se colocasse diante de mim a favor dessa nação, para que eu não a destruísse. Meu querido, o intercessor não deixa o pecado provocar a ira de Deus. Não deixa Deus ficar irritado. Quando você comete um pecado e não confessa, esse pecado ele vira uma substância que vai até o céu. E ele começa a encher uma taça, como essa água aqui. O pecado começa a encher a taça da ira de Deus. Porque Deus é uma pessoa. E Deus, ele está olhando para a taça. E na taça está escrito o nome da minha família. Puxa vida, olha só. Olha os pecados se acumulando. Existe uma outra taça, que é a taça das orações. Agora, eu te pergunto, como que está a taça das orações? Quanto mais intercessão você faz pela sua família, menos a taça da ira de Deus se enche. Jó fazia com que a taça da ira de Deus ficasse vazia. Por isso Deus se alegrava de Jó. Deus se alegrava, Deus não estava irritado com Jó. Eu imagino que os outros homens ricos, Deus olhava para eles e dava irritação, porque o pecado cria uma irritação no coração de Deus. Deus é uma pessoa que se irrita com o pecado. Ele se ira com o pecado, irmão. Ele enviou seu filho para morrer por nós, mas o pecado provoca a ira de Deus. E isso é tão verdade que você está aí preso na tua casa. Eu estou preso aqui em casa por causa da ira de Deus. Isso é o pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmão. O intercessor não deixa Deus ficar irado. O intercessor já comparece diante de Deus e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa o pecado da minha família. Perdoa o pecado dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus tios. Perdoa, Pai. Perdoa esses pecados. Não permita, Senhor, que esses pecados provoquem um juízo. Não permita, porque o pecado gera consequências, meu irmão. Gera doenças, enfermidades. Amém? Então, essa palavra é uma palavra que existe para que você possa se posicionar. Você pode orar a Deus. Ah, mas eu não estou indo na igreja. Não tem problema, irmão. Deus não está num prédio. Deus está no teu coração. Deus está no teu espírito. Se você fechar os teus olhos agora e começar a falar com Deus e pedir perdão pelos pecados da sua família, Deus vai falar: eu perdoo. João capítulo 20, versículo 21 em diante, diz assim: aqueles a quem você perdoar o pecado, esse pecado é perdoado. Aqueles a quem você retiver o pecado, esse pecado é retido. E você percebe que esse texto é um texto tremendo, porque ele está dando autoridade para os seus discípulos que receberam o Espírito Santo, para que eles possam perdoar pecados. Isso é uma coisa que você vê no ministério de Jesus nessa terra. Jesus, ele andava por essa terra, e quando alguém chegava diante dele com algum problema, por exemplo, um paralítico chegou uma vez, colocaram ele na frente do Senhor, e o Senhor vira para o paralítico que precisava andar e fala assim: olha, os seus pecados são perdoados. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tirando a causa da paralisia. Mas aqueles fariseus, judeus, pessoas que entendiam da palavra, eram os mestres da lei, esses homens começaram a julgar. Quem esse cara pensa que pode perdoar pecado, meu irmão? Ele diz assim: por que vocês estão arrazoando isso no coração de vocês? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então ele falou para o paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Na mesma hora ele se levantou, porque Jesus, ele veio para tratar a causa da paralisia. Ele não veio para tirar a paralisia, mas a causa da paralisia. Nós estamos paralisados como nação, estamos paralisados no planeta, irmão. Você quer tirar a causa dessa paralisia?
pecado. Confessar os pecados. E tem uma diferença entre você confessar o pecado e você acusar alguém. Ah, mas foi ele que pecou, foi ela que pecou. Não importa, irmão. O intercessor não foi chamado para acusar. Porque para acusar já tem o diabo, não precisa de você. Não precisa que você seja levantado. Deus não vai levantar acusadores, porque o diabo já está aí para te acusar, para acusar todo mundo. Deus está procurando intercessores, Deus está procurando pessoas que falam assim: Senhor, perdoa o pecado da nossa nação, perdoa o pecado da nossa igreja, perdoa o pecado da nossa família, perdoa o pecado da minha esposa, do meu marido, perdoa. Deus está procurando esse tipo de pessoa. E Deus estava procurando na época de Jó, ele encontrou alguém. Ele destacou Jó porque ele encontrei um intercessor. Deus procura os intercessores. Você não precisa procurar Deus quando você está intercedendo, irmão. É Deus que está te procurando. A presença de Deus, ela vai estar sempre com você. Porque você é um homem, uma mulher, que vão estar na presença de Deus. Amém? Deus destacou a vida de Jó. Deus, olha só, Jó não precisava do like. Jó não precisava de rede social. Jó não precisava ser ouvido pelas pessoas. Jó só precisava ser ouvido por Deus. Jó precisava ter a aprovação de Deus. E não a aprovação do povo. E não a aprovação de pessoas, de homens. Jó tinha essa característica, irmão. Jó não era aquele homem que falava assim: o que estão pensando de mim, do meu ministério, do meu chamado? O que o povo está pensando? Será que... Como é que está a minha imagem? Será que estão falando mal de mim no jornal? Será que estão me acusando de alguma coisa? Por causa dos meus filhos? Não, Jó não estava nem aí para isso, irmão. Jó só tinha uma preocupação: o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você, irmão? O que Deus fala a respeito da minha vida, da sua vida? É importante que você entenda isso, porque Deus está procurando intercessores fiéis. Amém? Não adianta a gente estar cheio de pecados não confessados e tentar chegar diante de Deus para pedir perdão pelo pecado dos outros. Você não vai conseguir levantar uma cerca, uma muralha ao redor da sua família, a não ser que você esteja em santidade. E estar em santidade, irmão, não é ser religioso. Estar em santidade é reconhecer que você está errado e parar de fazer o que você está fazendo. Não é um ato, não, um ato religioso. Não, irmão. Arrependimento é quando você para de fazer o que está errado. É quando você deixa o temor de Deus entrar no teu coração. Amém ou não amém? Deus é bom. Então, guarda essa palavra no teu coração. Guarda esse texto no teu coração. Lembra de Jó. Lembra desse homem cuja prioridade era confessar os pecados dos seus filhos. Ainda que ele não soubesse quais eram esses pecados, mas ele estava no altar, na madrugada. E fala: Senhor, perdoa os meus filhos. Se eles pecaram contra ti, perdoa, Senhor. É simples, meu querido. É simples. Se você fizer isso, você vai ser uma coluna, um sacerdote na tua casa. Cada vez que Deus quiser fazer algo com a tua família, Deus vai revelar para você. Cada vez que o diabo tentar fazer alguma coisa contra a tua família, ele vai encontrar Deus protegendo a tua casa. Vai encontrar o Senhor Jesus protegendo, o sangue do Cordeiro protegendo. Cada vez que uma praga se levantar, o sangue do Cordeiro, porque você está invocando o nome do Senhor, porque você está pedindo perdão pelos pecados, a tua família vai estar debaixo de proteção. Amém ou não amém? Então, guarda bem essa palavra, meu querido. Você que está ouvindo essa palavra, é uma palavra simples, mas ela pode surtir um efeito poderoso. Eu posso ficar aqui contando quantas vezes nós oramos pela nossa família e nós vimos as mudanças nesses anos todos. Mudanças aconteceram. Mudanças, irmão. Não fizemos isso para ficar famosos,
as pessoas falarem bem, para mostrar que a gente estava certo. Não, a gente simplesmente pediu perdão pelos pecados. E as coisas foram acontecendo. E nós podemos ver a nossa família bem. Né? Aqueles que saíram desse mundo, foram para o Senhor, foram para a glória. Estão salvos. Por quê? Porque nós deixamos o céu aberto sobre eles. Deus podia visitá-los, Deus podia convencê-los. Porque tem gente confessando pecados. Tem gente administrando espiritualmente a família, irmão. Você é o sacerdote da tua casa. A Bíblia te chama de nação sacerdotal sobre a face da terra. Isso que você é. Você aceitou Jesus como Senhor. Você tem uma unção sacerdotal. E Satanás não quer que você faça exatamente o que Jó fazia. Satanás não quer que eu faça o que Jó fazia. Porque ele sabe do poder que existe na intercessão. Amém? Então eu quero orar. E eu quero que você ore comigo, né? Mas eu não queria orar e você ficar ouvindo a minha oração. Eu queria que você aí onde você está, ou sozinho ou com a sua família, que você feche os teus olhos e que você comece a pedir perdão pelos seus pecados. Pedir perdão a Deus, confessar em voz alta aquilo que você pecou no teu coração, aquilo que você fez ou deixou de fazer, pessoas que você deveria ter ajudado, pessoas que você deveria ter apoiado, mas você não fez, pessoas que você de repente tem mágoa e você não perdoa. Que você confesse essas coisas. Para quê, pastor? Para que você seja ouvido diante de Deus quando você falar da sua família. Quando você começar a implorar o perdão dos pecados deles, é importante que esses pecados sejam lavados. E se você pedir perdão agora, no mesmo instante a palavra vai funcionar na tua vida e você será totalmente perdoado. Totalmente perdoado, irmão. Totalmente. Uma muralha vai se levantar ao redor da sua vida. E você vai ter autoridade para orar pela sua casa. Então eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é tão simples e é tão poderosa, Pai. A tua palavra funciona. As leis dos homens podem não funcionar, mas a tua lei funciona em todo o tempo, Senhor. Porque céus e terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. E essa palavra o Senhor está nos entregando. O Senhor nos deu essa palavra. Então, Pai, nós queremos agir de acordo com a tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa os pecados da nossa carne, perdoa os pecados de prostituição, de impureza, lascívia, feitiçarias, idolatrias. Perdoa as pelejas, as dissensões, as facções, a soberba, o orgulho, as orgias, bebedices, uso de drogas, uso de cigarro. Pai, perdoa esses pecados agora. A tua palavra diz, se nós confessarmos esses pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Pai, vem agora com o sangue do Cordeiro e nos purifica de todo o pecado, os maus pensamentos, as motivações erradas, o materialismo, o comunismo, o consumismo. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós dividimos a família, que nós acusamos alguém na família, perdoa esse pecado. Assim também como nós liberamos perdão agora para as pessoas que nos ofenderam, para as pessoas da nossa família que nos magoaram, Pai, limpa o nosso coração, limpa, Senhor, a nossa mente, limpa, Senhor, as nossas vestes, coloca sobre nós uma nova armadura, Pai. E nos ensina a interceder pela nossa casa, pela nossa família. Pai, colocamos também a nossa família, os nossos mãe, pai, nós colocamos os primos, os irmãos, colocamos, Pai, os filhos diante do Senhor. Pedimos perdão pelos pecados que eles cometeram, tanto nos seus pensamentos quanto nas suas palavras. Pai, nós clamamos o teu perdão, porque houve tantos pecados não confessados na nossa família, e nós queremos confessá-los, Pai, todas as brigas, as confusões,
Tudo aquilo que nós fizemos como família, Pai, que agrediu a Tua santidade, nós imploramos o Teu perdão, imploramos a Tua misericórdia e o sangue do Cordeiro, Pai. Nós nos colocamos como sacerdotes, como representantes da nossa casa e imploramos o Teu perdão, porque nós pecamos contra Ti, Senhor. Idolatramos o nosso coração, tantas coisas, Pai. Nós tivemos contaminações, religiões, Pai, muitos altares profanos, muitas abominações na nossa casa, na nossa família. Nós pecamos contra Ti e nós, Pai, eu como representante, eu peço perdão por esses pecados, peço perdão, Pai, pelo espiritismo, por todo o pecado de feitiçaria na nossa casa, na nossa família, pelos pecados de aborto, uso de drogas, pelo uso de álcool, Pai. Pedimos perdão pelos pecados da nossa família. Perdoa, Senhor, os pecados de blasfêmia, de heresia, de soberba e orgulho. Perdoa os maus tratos às crianças. Perdoa, Senhor, as pedofilias. Perdoa, Senhor, toda a perversão, a traição, os divórcios, os adultérios. Perdoa, Senhor, esses pecados. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus, imploro pelo sangue do Cordeiro, Pai. O Cordeiro que foi morto, aquele que tira o pecado do mundo, Pai. Que o sangue do Cordeiro venha sobre a nossa família, sobre a nossa casa agora. Venha sobre toda a nossa parentela, para tirar os pecados, Pai, deles. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e Te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou Seu Filho para isso, para tirar os nossos pecados. Nós Te agradecemos, Pai, por essa palavra, Te agradecemos por nos ouvir e Te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe a tua família, que Deus te dê muitas revelações no seu tempo de intercessão, no seu tempo de oração, e guarda isso no teu coração. Tema Deus e se desvia do mal. Você sempre será ouvido em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você tiver uma pergunta, alguma coisa, você pode enviar perguntas, você pode enviar algumas dúvidas e a gente vai respondendo durante a semana, amém? O que nós não soubermos, nós vamos pesquisar e vamos acabar descobrindo, né? Vamos aprender juntos. Mas se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente e a gente vai respondendo na medida que dá, amém? Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.